Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Webfone. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre os meus 3 meses de experiência com o Samsung Galaxy Book, modelo 550 XDA. Vamos pro vídeo. Bom pessoal, eu tô hoje aqui um pouco nesse vídeo sem roteiro, tá? Vou falar um pouco da minha experiência como usuário. Eu já tenho Samsungs, notebooks da Samsung há muito tempo. Eu tenho desde o Essentials E21, que tem vídeo aqui no canal, faz muito tempo, 2017 para ser mais exato, e eu venho usando sempre notebooks da Samsung. No meio tempo, eu acabei trocando para um Dell, um notebook Dell i5 de segunda geração, só para não dizer que eu sempre fiquei com ele. Porém, agora eu já estou novamente com o Samsung. Já é meu terceiro Samsung. Antes dele eu tive o Expert X40, desculpa, que era um i5 de oitava geração, como já tem vídeo aqui no canal, vários vídeos dele inclusive. E aí esse ano, 2022, eu decidi pegar o modelo Samsung Book, né, que é a atualização justamente daquela linha lá, Samsung Expert, né? No caso, esse modelo aqui. O meu modelo é a versão de 512 GB de SSD M2 NVMe, com 8 GB de RAM e um i5 1135G7, ou seja, um i5 de 11ª geração com a nova placa gráfica Intel Iris Xe. A gente não pode chamar ela de placa gráfica porque ela ainda está integrada junto ao processador. Porém, nessa geração, a Intel deu um bom boost nessa GPU, né? Ela conta com 1.6 teraflops e tem um desempenho bom até certo ponto. Ainda vou falar nisso nesse vídeo. Vamos começar então pela apresentação do notebook. Bom, o notebook é todo feito de plástico. Tudo aqui é plástico e vidro, né? Vidro fica por conta da tela, então não tem para onde correr. É um notebook barato, né? Ele tem um teclado preto, né? No caso da minha versão, ele tem um teclado preto e eu não achei esse teclado muito confortável. Para ser sincero, eu acho muito estranho digitar nele, não tem a profundidade que eu gostaria que tivesse, né? Até inclusive acho que é um retrocesso perante ao Galaxy, não, no caso o Samsung Book anterior, né? Samsung Expert, na verdade. Eu acho que é um retrocesso porque o Samsung Expert tinha um clique melhor no teclado, porém o touchpad realmente é muito superior. Ele ficou muito maior, é praticamente talvez um Moto G aqui, um Moto G4 Plus no trackpad, né? Então assim, ficou com um espaço muito grande, porém eu acho que a minha unidade tem algum problema. Diversas vezes o meu touchpad eu aperto nele para mexer e é como se ele estivesse clicando. Eu acho que é algum problema na unidade, talvez seja alguma coisa de drivers também. Como eu acabo não usando muito, eu uso mais o mouse, né? Então eu acabei deixando isso pra lá. Mas enfim, o pouco que eu usei do touchpad eu achei bom, muito bom. Ele tem todos aqueles gestos do Windows para você abrir multitarefa, para você alterar entre as áreas de trabalho, né? Isso ok, até aqui ok. Tem notebooks lançados esse ano que não tem isso, que é realmente só um touchpad bem simples. E na parte da frente, na parte de cima, a gente tem a tela, claro, e a webcam. A webcam é um ponto que a Samsung vem errando sempre, todos os anos, não só a Samsung, só que a Samsung está sendo a pior nesse quesito. A gente tem uma webcam de 0.3 megapixels. Para vocês terem uma noção, ela não grava nem em HD, né? Então, assim, para você usar em videochamadas e afins, é péssimo. Não vale nem a pena eu colocar aqui no vídeo, de tão ruim que é, certo? Mas abaixo dela a gente tem a tela, que eu acho que um dos pontos mais neutros desse computador. Neutro? Como assim? Nos outros vídeos a gente vê o pessoal tacando pau na tela. Vamos lá. No ano passado, a Samsung ainda trouxe Galaxy Books, né? No ano passado, no caso 2020, trouxe Samsung Books com a tecnologia da tela que é usada hoje, porém ela trouxe com a tela em HD, que foi uma alta decepção para todo mundo, né? Porque hoje em dia notebooks tem que ter no mínimo tela Full HD. Bom, em 2021 ela corrigiu isso. Toda a linha, absolutamente toda a linha tem tela Full HD, o que é um ponto super positivo.
O ponto negativo da tela fica por conta dos ângulos de visão. Não é uma tela TN, não é uma tela IPS. Ela é uma tela que é muito ruim de ângulos de visão e tem um brilho muito baixo, cerca de 250 nits. Então, para você usar no sol, não vai rolar. É muito ruim. Você tem que estar, pelo menos ali numa sombra. Se você for usar talvez numa praça, você tem que usar debaixo de uma sombra, sabe? E para você usar no shopping é ok, né? Ok. Tem uma iluminação legal, porém não espere ângulos de visão. Você pode ver isso por um lado positivo, porque não vai ter ninguém bisbilhotando sua tela, né? Não vai ter ninguém vendo sua tela diretamente. Mas, enfim, é ruim, certo? Esse ponto da tela ter esse ângulo de visão ruim, porque se você se senta um pouquinho diferente, já é o suficiente para fazer com que você não enxergue as cores com toda a qualidade que você gostaria. E aí, junto à tela, a gente tem o som. O som é um ponto que eu achei que poderia ter sido melhor, mas que não é algo que eu possa dizer para você, olha, é ruim, né? Na verdade, não. É um som bem legal para você ouvir suas músicas, né? Aquela coisa bem corriqueira. Você tá ali com o computador, tá fazendo alguma coisa, tá assistindo algum vídeo, ele vai servir muito bem. O microfone também. O microfone dele também é muito bom, né? É bem legal para essa categoria. Agora a gente vai falar sobre processamento. Aí é um ponto onde a Samsung acertou muito. Eu vou explicar para vocês o porquê. O processador que é utilizado aqui, no meu caso, é o i5 1135G7. É um processador de 10 nanômetros que opera até 4.2 GHz, né? E tem 28 watts de TDP, né? Que é o consumo máximo que ele pode ter. Bom, nos testes aqui que eu efetuei, o processador chegou a realmente esses 28 watts e, pasmem, não teve thermal throttling. Isso se a gente usar só o processador. Então, assim, ele ficou 4.2 assim no talo, o máximo que ele conseguiu foi caindo de uma forma bem uniforme. Não foi aquela queda brusca como a gente tinha no Samsung Expert X40, que a gente começava a rodar um teste de benchmark que ele já ia para 99 graus assim e ficava por lá, ia com clock altíssimo e caía bruscamente para um clock mais baixo, né? Então aqui não, aqui ele já vai para um clock alto, ele se mantém o máximo possível e vai descendo bem devagar, né? E é um processador que realmente é muito rápido, é muito surpreendente a forma como ele responde, né? Não é mérito só do processador, pode-se dizer que o maior mérito na realidade é do SSD NVMe que a Samsung colocou aqui, que tem uma taxa de leitura e escrita mais ou menos de 2 GB, né? Mais ou menos, né? É um teste de benchmark, então variações podem ocorrer, mas a média realmente é de 2 a 1.9 GB. Ou seja, você liga o Windows em 20 segundos, 10 segundos, talvez. É muito rápido, você não vê, entendeu? E é um processador que me surpreendeu positivamente. Ele faz uma pontuação muito boa no Geekbench, no CPU-Z, né, para a categoria que ele tá, né? Lembrem que ele ainda é um processador de baixo consumo, então ele realmente vai consumir menos energia, consequentemente ele vai ter um desempenho inferior, né, mais baixo do que os irmãos H da mesma geração. Nessa geração ainda não teve aqueles ganhos de núcleo, né, de 16, 20 núcleos que a gente tem em notebooks. Ele é um quad-core com 8 threads. Isso significa, em termos leigos, que ele é um processador de 8 núcleos. 8 núcleos? Como assim? Bom, ele tem 4 núcleos lógicos e 4 emulados, né? Que é toda uma tecnologia da Intel que usa 4 núcleos para simular 8 e fica uma coisa que o Windows entende como 8, então ele divide essas tarefas, as tarefas do sistema, como se ele fosse um octa-core. Funciona, né? Funciona. A gente já vem usando isso há muitos anos e funciona bem. Hoje em dia funciona bem, né? E, como eu falei, ele não aquece tanto quanto deveria, como aquecia antes, né? Nessa geração aqui,
A Samsung caprichou no sistema de refrigeração no caso. Ele tá bem legal. Ele faz um certo barulho ainda no cooler. Não é nada muito forte, né, muito alto, mas ele faz sim um barulho que você consegue notar, né? Se você tiver com o modo de super desempenho ativado, né, de desempenho máximo, você ativa apertando FN e a tecla Q, aí realmente o barulho vai lá pra cima e você começa a notar mais, né? Então assim, é um processador bom, mas a gente tem a GPU, que eu falei no começo do vídeo. É uma Intel Iris Xe, né? Intel Iris Xe, como você quiser chamar. Essa foi a primeira geração em que a Intel colocou chips realmente à altura dos chips da AMD, né? No caso de GPUs, à altura das GPUs da AMD, né? Bom, essa GPU ela tem 1.6 teraflops e tem 80 unidades de execução. Em termos mais leigos, você não vai conseguir jogar nela. Quer dizer, você vai conseguir jogar nela de uma forma que não chega perto de um console, tá? Cuidado! Quando você for comprar esse notebook, você vê que ela tem essa GPU tem 1.6 teraflops, beleza. Porém, como o teraflops virou um termo que muita gente tem usado agora, devido ao lançamento da nova geração de consoles, você pensa, caramba, esse notebook tem um desempenho superior a um Xbox One S. Não, não tem. Por quê? Teraflops não é a única coisa que faz com que o computador tenha desempenho ou não, que certa peça tenha mais desempenho do que outra. No caso, a gente está comparando um notebook, um computador portátil, com um videogame que foi feito para isso, os jogos são feitos para ele. A gente não pode esperar, por exemplo, já que no Xbox One S ele roda o Forza Horizon 5 em 1080p 30 fps, né, variando para 720 às vezes. A gente não pode esperar esse mesmo desempenho aqui no Samsung Book. Calma, não espere esse desempenho porque ele não vai te entregar isso. Você vai conseguir jogar no máximo joguinhos como LoL, Fortnite até vai, tá? Se você fizer um upgrade de memória. No caso, o meu veio com 8, eu coloquei 16. Então você consegue jogar LoL, você consegue jogar Fortnite, Fall Guys, esses jogos mais simples. Se você quiser partir para algo mais pesado, você pode tentar. Mas não é essa a proposta dele. Nessas situações, ele realmente vai aquecer bastante. Não vai chegar a dar os 90 graus, 97 graus que dava o Expert X40, porém ele vai chegar numa temperatura que não é muito legal para você manter um notebook todo de plástico, que seria por volta dos 95 graus, né? Então, não é muito bom você estar jogando coisas muito pesadas. Se você quiser jogar um LoL, tudo bem. Eu vou deixar agora aqui uma gameplay de LoL para vocês verem mais ou menos como que ele roda. Confere aí. Agora você vai morrer. Saki, vão achar que a gente é doida. Bom, essa foi a gameplay de LoL que eu falei pra vocês. Não vale a pena eu mostrar aqui o Forza Horizon 5 rodando nele, porque não roda bem. Vão por mim, não roda bem. Não fica uma coisa assim legal. Você pode colocar os gráficos do mínimo, do mínimo, do mínimo. Vai ficar muito feio o jogo. Eu acho que compensa mais, na realidade, você assinar o Xbox Game Pass Ultimate e jogar utilizando um controle o próprio Forza Horizon 5, porque aí ele vai rodar melhor, né? Ou então qualquer outro jogo do catálogo. Finalmente, a Samsung decidiu colocar placas Gigabit
de internet a cabo, certo? Que no caso seria o RJ45, que é esse cabo aqui. Então você vai conseguir passar até 1 GB de velocidade, 1 GB de velocidade na porta de Ethernet, né, que é a porta RJ45. Ou seja, você vai poder jogar e baixar tranquilamente sem ter muitos problemas, dependendo de onde você tá. Justamente entre aquilo que eu falei para vocês sobre o xCloud, certo? Então, vai jogar no xCloud, joga pelo cabo, é muito melhor. Porém, se você precisar jogar pelo Wi-Fi, a Samsung também colocou um Wi-Fi muito competente aqui, muito bom, o Wi-Fi e o Bluetooth. Dessa vez, diferente da outra vez, ela utilizou a Intel para prover o driver gráfico, o driver de rede, no caso do Wi-Fi, né? A placa wireless dele é uma placa da Intel, que conta também com Bluetooth 5.1. Uma coisa que ficou faltando foi uma velocidade maior para a rede AC, né? Infelizmente, ele só vai suportar 433 megabits por segundo pela rede Wi-Fi. É um problema porque hoje em dia a gente já tem conexões muito mais rápidas do que isso, que você só vai conseguir se for no cabo, né? Notebooks da mesma faixa de preço de outras marcas, como por exemplo a Lenovo, já oferecem uma taxa de transferência mais alta do que isso. A grosso modo, isso significa que você não vai conseguir ter uma internet de mais de 400 MB passando pelo Wi-Fi no notebook. Não vai rolar. Bom, para finalizar, ele ainda tem também aquela questão da integração entre os dispositivos Samsung. Ou seja, se você abrir um Galaxy Buds perto dele, ele vai aparecer uma notificação mostrando que foi aberto um Galaxy Buds perto dele e vai te oferecer a opção de te conectar ao Galaxy Buds. Funciona de forma muito rápida e é bem intuitivo. Isso é legal. Bom, pra gente encerrar aqui, faltou falar da bateria. A bateria é um ponto que eu esperava mais. Na 8ª geração de processadores, a gente teve uma bateria muito boa. Pelo menos eu tive uma bateria muito boa no meu Samsung Expert X40, né? Era uma bateria que durava muito bem, porém aqui não durou tanto quanto eu esperava. Talvez seja porque agora a tela é Full HD, né? Como vocês sabem, resolução maior traz consumo maior. No Expert X40 era uma resolução HD que realmente consumia menos bateria. Nesse caso, o máximo que eu consegui aqui, segundo os testes que eu fiz, foi 5 horas de reprodução de vídeo. Se você for usar mesmo, vai dar ali mais ou menos umas 4 horas e meia. Um ponto positivo é que se você abaixar a tampa, só suspender ele, ele vai gastar pouquíssima energia. Isso se dá pelo chip de 11ª geração da Intel. Ele sabe como economizar bateria quando está em stand-by. Então, outro ponto positivo. O ponto negativo em termos de bateria seria justamente a questão... Tem 2 pontos negativos. O primeiro deles, o carregador. O carregador são os 2 pontos negativos dele. Por quê? Primeiro, a entrada dele ainda é aquele formato antigo. Sinceramente, já deu esse formato. Já dava para todo mundo ter vindo para o USB-C. É mágico, uma conexão que passa até mais de 100 watts você consegue colocar. Por que não colocam logo isso nesses notebooks mais baratos? Eu acho que não é algo tão difícil assim de fazer, né? Enfim, a conexão dele ainda é das antigas, né? Aquelas que tem pinos, que cada fabricante tem um. Isso é muito chato, porque se você esquecer o seu carregador em casa, você não pode pedir para o seu amigo o carregador dele para carregar o seu notebook, porque muito provavelmente vai ser um pino diferente. Isso é muito chato. O segundo ponto é que ele demora muito. Por algum motivo, eu não sei, eu acho que os cálculos da Samsung não foram muito bem feitos. Eles incluíram um carregador de apenas 45 watts na caixa. Ou seja, demora muito para carregar se você estiver usando, né? 45 watts, para você jogar, o que vai acontecer é que se você tiver com o turbo do processador ligado, ele vai descarregando sua bateria, simples assim, ele vai descarregar a sua bateria, porque o carregador não dá conta sozinho, entendeu? Fora que demora muito. Se você for usar o notebook enquanto você está carregando, nossa, ele vai demorar umas 3, 4 horas, 5 para carregar, se você estiver usando.
entendeu? Então, assim, é muito ruim, principalmente porque a duração de bateria dele já não é das melhores. Eu acho que dá pra Samsung ter incluído um carregador um pouco mais potente e também já deu, né? Já era para ter sido feita a troca para o USB-C, né? Já passamos do tempo disso, né? Bom, para encerrar o vídeo, eu vou falar das conexões. Normalmente, essa é a coisa que fica primeiro nos reviews, né? Que seriam realmente as conexões. Eu deixei para o final porque eu vou falar uma coisa que poucos falaram nos vídeos que eu assisti. Primeiro de tudo, do lado esquerdo é onde fica concentrada todas as conexões dele, né? A maioria das conexões. Ele tem uma conexão de energia, claro, que é como eu acabei de falar. Tem a porta de Ethernet, que é para você usar a rede cabeada. Tem uma USB 3.1, certo? Uma USB 3.1 e uma entrada para cabo, né? No caso, para fones de ouvido. Ele também tem uma entrada USB-C. Por que eu fui enfático em falar que tem uma USB 3.1? Bom, a Samsung, desde 2020, ela optou por trocar as duas USB 3.1 que tinham os antigos Samsung Expert por uma USB-C. Por quê? Ao entrar do USB-C, é que eu não tenho uma aqui para mostrar para vocês. Ela é usada nos celulares, certo? Então, alguns celulares vêm com aqueles cabos, que eu não tenho uma aqui para mostrar para vocês, que é um cabo que nas duas pontas é USB-C. Então, pensando nisso, a Samsung fez uma das portas USB-C. O problema é que essa porta USB-C, ela é 2.0. Isso mesmo. Então, essa USB-C é 2.0. É triste, porque acho que dava para ter colocado um pouco melhor, né? Talvez uma 3.1 também. Dá para fazer isso no celular, porque que não daria para fazer no notebook, né? Mas enfim. Do outro lado, a gente vai encontrar uma USB e uma USB normal, tá? Um USB tipo A, dessas aqui normal, e que é 2.0. Você tem duas USBs, uma 3.1 e uma 2.0. A USB-C também é 2.0. Tá? Ficou devendo nesse ponto. Além disso, a gente também tem a entrada Kingston do outro lado, que é para você travar o notebook, né? Caso você trabalhe com uma empresa e queira realmente travar o notebook na mesa. E também tem uma entrada para cartão de memória, para você poder estar utilizando como leitura. Bom, a Samsung não disse que é exatamente para isso. Na verdade, eu acho que pelo formato seria utilizado mais para você fazer um upgrade de memória, digamos assim. E do lado esquerdo, ainda voltando para o lado esquerdo, você também tem uma HDMI 2.0. Ela passa 4K, 60 fps e HDR, beleza? Ainda no termo de portas, a gente tem embaixo do notebook entradas para HD e memória RAM. No caso, a Samsung sempre utilizou essas tampas de fácil acesso. Elas te permitem fazer a troca das memórias e do HD por um SSD, caso a sua versão seja com HD. No meu caso, é um SSD NVMe, então ele não vem com HD. Ele vem com aquele espaço vazio e na caixa vem uma caixinha para você estar colocando o HD. Vem uma case que você abre, monta o HD ali muito fácil, tira a tampa do compartimento do HD, coloca o HD, parafusa tudo, fecha, muito fácil de fazer a troca. O problema é que para você acessar os componentes internos, incluindo o SSD NVMe, caso você queira fazer a substituição por um mais rápido ou com mais capacidade, você vai ter que abrir o notebook inteiro. Você abrir o notebook inteiro, você perde a garantia. É um ponto negativo da Samsung, isso. Você perder isso. Porém, você pode pensar por um lado positivo, de que as memórias são dois pentes de memória que você pode alternar. Ele, no meu caso, já vem com 8 GB. Se você comprar a versão de 4 GB, ele vai vir com 4 GB, apenas 4 GB. Então você pode comprar outro pente de 4 GB, fazer dual channel e transformar em 8. No meu caso, ele veio com um de 8 GB, eu comprei outro pente de 8 GB para fazer 16 e já ficou em dual channel. Muito bom, porque a Acer está lançando notebooks agora, Acer e a Dell, que vem com um slot, apenas um slot.
Por que que vem com slot? Porque ele já vem com 4 GB soldado na placa. Ou seja, você vem com 8 GB de fábrica, 4 soldados e 4 de pente. Se você tirar esse pente, você não consegue fazer dual boot, no caso dual channel. Então é um ponto negativo desses notebooks, que aqui realmente ele se sobressai. Eu espero que a Samsung continue fazendo isso, porque isso é muito bom, principalmente para um notebook como ele, que tem uma placa gráfica integrada, né? Bom, eu já falei demais nesse vídeo, então vou encerrar por aqui, antes falando do preço. Bom, o meu eu comprei por R$ 4.500, 3 meses atrás, a gente está no mês de julho, certo? Eu comprei nesse preço na loja da Samsung, porque era a versão de 512 GB. Hoje em dia você consegue encontrar ele bem mais barato, porque a gente já está nas vésperas do lançamento da 12ª geração, dos notebooks com a 12ª geração. Então o preço está reduzindo. Nesse momento está valendo a pena você pegar. Uma dica para vocês: se vocês forem comprar a versão com Celeron, por favor, se a diferença de preço para a i3 for de 300, 400 reais, vale mais a pena você parcelar um pouquinho mais, com mais parcelas, e pegar a versão i3. É muito mais jogo, você além de ganhar mais armazenamento e ser SSD, você ganha um processador melhor, que vai te atender por muito mais tempo. Porém, se você realmente não tiver condições, você quiser a versão com Celeron, você já compra um SSD para você substituir. Sério, não dá para usar mais HD em 2022, não tem como, é muito lento, o Windows não funciona mais, não funciona direito. Mais um detalhe, essas novas versões já vêm com Windows 11, né? Esses novos lotes já vêm com Windows 11, então não precisa se preocupar. O meu, como já era um lote antigo, ele vinha com Windows 10, então eu tive que fazer o upgrade para o Windows 11, foi bem rápido, bem fácil, beleza? Bom, galera, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no gostei, favoritem, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais para ajudar a divulgação do canal. E é isso, esse foi mais um vídeo pro canal Webfone, até a próxima. Fui!